Olá, queridos amigos do CPMM, uma excelente noite de segunda-feira para todos vocês que nos assistem agora, os que vão nos ver depois, através do Instagram ou do nosso canal no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais essa palestra, esse momento muito especial em que nós temos a oportunidade de falar com todos vocês. Vocês que nos ouvem no carro, através das plataformas de streaming, Spotify e o Deezer que a gente está. Deezer, Spotify, Apple Music também? Apple Podcast. Apple Podcast, o CPMM está nas redes. Obrigada então por estarem conosco. Antes de começarmos com o tema de hoje, vamos fazer a nossa oração. E eu gostaria de pedir a força de São Francisco de Assis, que nos ensina de uma forma tão bonita a estarmos dispostos em sua oração, para que sejamos instrumentos de Deus naquilo que é necessário que seja feito. Que a presença de todos os amigos espirituais estejam conosco para poder levar a quem necessita dessas palavras, quem necessita de uma inspiração, de um momento positivo, de um momento de paz, para que todos possam receber essa luz neste momento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos da prática de todo o mal. Que assim seja, em nome de Jesus. Pessoal, ao longo das últimas semanas, nós temos abordado com vocês temáticas muito importantes, voltadas à mediunidade e à vivência humana como um todo, já que a mediunidade faz parte de quem nós somos. O Rafa falou conosco a respeito da resiliência, do quão importante é que sejamos resilientes, e na última semana a madrinha nos ensinou muito a respeito do erro e do recomeço, como essa revisão de conduta é importante para que a gente possa seguir em frente nos nossos objetivos, nos nossos projetos. E hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito da persistência, como a persistência faz parte da mediunidade, como ela faz parte da nossa vida num contexto geral. Eu sempre peço auxílio da espiritualidade, desde que a madrinha nos deixou a tarefa de pensarmos a temática para falarmos com vocês. Eu sempre peço esse auxílio da espiritualidade para que eles me deem uma inspiração sobre o que falar. E dessa vez a inspiração foi a respeito da persistência. Persistir é um verbo, e como qualquer verbo denomina uma ação, algo que precisa ser feito, algo que nós temos que aí nos empenhar em determinada atitude para que isso possa acontecer. No ano de 1931, um dos maiores pintores que nós tivemos no mundo, o surrealista Salvador Dalí, espanhol, ele pintou um quadro em questão de 5 horas. Ele estava indisposto, segundo os biógrafos dele, e ele recebeu um convite para ir ao cinema e estava indisposto e resolveu ficar em casa e foi pintar. Em um período de 5 horas ele pintou um quadro que é uma das principais obras do surrealismo, chamado A Persistência da Memória. Esse quadro do Salvador Dalí também é conhecido como Os Relógios Derretidos, ou um dos grandes símbolos desse movimento artístico. Por que o nome do quadro A Persistência da Memória? Quem tiver depois a curiosidade, caso ainda não conheça, vai dar um Google e vai observar aí que a imagem traz para nós esses relógios derretidos. E a intenção do Dalí era mostrar, através desses relógios, utilizando-os como comparação ao corpo humano, à vida humana, a como as coisas são perecíveis, a forma como a gente encara
a vida, a gente que acha que é tão seguro, que a existência é uma só, que nós somos todos poderosos, né? Então, temos todo o poder diante das coisas. Ele quis mostrar como as coisas podem ser rarefeitas, como a vida na matéria é fragilizada. Inclusive há um dos relógios que está com uma mosquinha em cima, outro está virado de cabeça para baixo e tem várias formigas, como se fossem corpos já ali que estão em estado de decomposição, demonstrando essa fragilidade da matéria. É um dos primeiros pontos que eu gostaria de trazer para que nós pudéssemos refletir juntos. Diante da fragilidade da nossa matéria, todos nós, né, a gente tem, inclusive se usa muito essa frase, que a única certeza que se tem na vida é a certeza da morte. Um dos primeiros pontos, um exercício que eu gostaria de levantar a todos, é que se a única certeza que nós temos é a da morte, porque na maioria das vezes a gente vive como se ela não fosse acontecer, como se os nossos momentos, como se as coisas que a gente faz enquanto está encarnado, como se nós não nos responsabilizássemos pelos nossos atos, como se a nossa conduta não fosse revista, ou, se a minha conduta for ser revista, eu não estou nem um pouco preocupado, né, eu não sei, né, não estou preocupado com o que eu vou encontrar depois. Se essa fragilidade existe diante do corpo humano, qual é a fragilidade da alma? Quando a gente se vê desencarnado, qual é o cenário que nós encontramos? Aqui no CEPMM nós sempre ouvimos frases muito significativas e eu sempre me recordo de uma vez que o Dr. Fernando, que é um dos mentores da nossa casa, nos alertou e disse: para ter uma boa morte é preciso que se tenha uma boa vida. A morte é uma viagem que todos nós vamos fazer. Então, diante dessa persistência que às vezes nós temos com determinados erros ou com algumas condutas que nós não queremos revisar, com determinadas memórias que nós não queremos revisitar, porque elas nos causam, né, uma estranheza ou me deixam um pouco incomodado diante dos meus próprios erros, que a gente possa ter esse exercício aí de pensar, né, de rever o que nós podemos fazer de melhor. Vocês sabem, vocês que nos acompanham há mais tempo e os que começaram a nos assistir agora, que aqui nós temos 3 pilares: a ciência, a religião e a filosofia. E eu quero aí me empenhar nesses 3 pilares para poder falar com vocês a respeito da persistência. Quando nós falamos da persistência no campo da ciência, a persistência ela faz parte de praticamente todo o experimento científico. É muito difícil que você encontre algum inventor ou alguém que tenha constatado determinado tipo de descoberta e que essa pessoa não tenha persistido durante muito tempo para atingir determinado objetivo. A ciência, para ela ser pensada, para ela ser feita a ponto de ser questionada, de ser reproduzida, ela passa por diversos tipos de teste. Alguém que se submete a um teste, como é a vida na matéria, como nós estamos em um plano de prova e expiação, é alguém que está se colocando para poder ser colocado de fato à prova, para poder ser testado. E a ciência faz isso o tempo todo. Acho que um exemplo que é muito até palpável para que a gente possa entender. Quando começa a Segunda Guerra Mundial, em setembro de 1939, os nazistas tinham uma máquina de guerra chamada Enigma. E essa máquina de guerra, ela estabelecia comandos criptográficos que tinham o objetivo de enviar mensagens em diversas etapas do fronte, pela Europa e pela África, e que os adversários dos nazistas, que eram os aliados, eles não poderiam de forma alguma descobrir o que é que tinham nessas mensagens. Hoje em dia, quando a gente pensa num código, é muito fácil pensar em quebrá-lo ou em decifrá-lo utilizando um computador.
mas na época não existiam computadores. Então, um cientista inglês chamado Alan Turing, ele foi convidado, né, pela inteligência britânica para construir algo que quebrasse essa máquina nazista. E ele consegue construir, depois de muitos testes, depois de milhares de portas fechadas, depois de bastante persistência, ele consegue quebrar nessa máquina chamada Enigma e cria hoje algo que está aí ao alcance de todos nós, que é o computador. Isso é uma demonstração simples de como a persistência faz parte da vida quando a gente pensa a questão da ciência. Quando nós vamos pensar no nosso cotidiano, a nossa geração hoje é chamada de geração da desistência. Já existem vários estudos falando a respeito de como a ansiedade tem afetado nós contemporâneos, nós que vivemos no século XXI. Por quê? Essa nossa geração é muito comum e acredito que todos vocês que nos assistem já tenham passado ou já tenham ouvido falar de alguém que sofre com crises de ansiedade. Por quê? Nós temos uma dificuldade muito grande de encarar o nosso presente. Nós estamos o tempo todo buscando o futuro, tentando viver algo que está adiante sem encarar o agora. Por que nós somos dessa forma? E aí eu estou me incluindo aqui, porque eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, porque nós somos muito controladores. Há hoje em dia uma dificuldade muito grande das pessoas de encarar o cotidiano, de ter sentimentos de rotina, da preservação do que o dia a dia pode nos trazer. Outro dia eu ouvi de uma colega professora na escola, a gente chega bem cedo na escola e eram mais ou menos 6h50 da manhã. Nós estávamos na sala dos professores aguardando para entrar para a sala de aula e essa colega professora disse a seguinte frase na sala dos professores: eu não vejo a hora de chegar na minha casa à noite para poder dormir. Ela tinha acabado de acordar, o dia estava só começando e ela estava buscando, né, que aquele dia passasse de uma forma bem rápida, ignorando todos os processos que ela poderia viver, tudo que ela iria aprender, tudo que ela iria ensinar, experienciar ao longo daquele dia, simplesmente para poder acelerar a vida, para poder viver o futuro antes de viver o presente. A ansiedade vem através dessa sensação do controle, dessa necessidade que nós temos de que as coisas estejam sempre sobre o nosso poder, como se estar sobre a tutela de Deus não fosse o suficiente. Faz com que a gente observe como a nossa fé é pequena. É preciso ter persistência diante das coisas. Quando a gente pensa o ponto da persistência no campo da religião, no livro de Gênesis há a passagem quando tem a história de Isaac e de Rebeca, que Isaac se torna pai dos gêmeos Esaú e Jacó quando ele já estava com 60 anos. E, obviamente, por questões culturais, na época, logo quando as pessoas se casavam, era um sinal de que o casal estava muito feliz na sua vida conjugal, tendo filhos, né? Demonstrava ali que aquela família era próspera, que as coisas estavam indo bem para eles. E Isaac sempre conversava com Deus e pedia, né, para que fosse agraciado, para que sua esposa Rebeca fosse agraciada com filhos, e a gravidez não acontecia de forma alguma. E é uma demonstração da persistência, da vontade dele diante da paternidade, mas acima de tudo diante da fé, que a passagem nos traz, que aos 60 anos, então, eles se tornam pais dos gêmeos aí, Esaú e Jacó. A
coisa que eu gostaria que vocês pensassem aqui, o primeiro exercício, quando nós falamos sobre mediunidade e persistência, é: vocês conseguem imaginar a vida de vocês antes da constatação da mediunidade? Eu acredito que sim. E quando você imagina a sua vida depois da constatação da mediunidade, a sua vida se tornou melhor ou pior? No meu caso, eu posso afirmar, com lugar de fala e com propriedade, que a minha vida se tornou melhor. Não quer dizer que os meus desafios tenham diminuído, muito pelo contrário, eles aumentaram. Não quer dizer que os meus fardos ou as coisas pelas quais eu passei, pelas que eu estou passando e para as que ainda virão, que eu me sinto mais preparada. E a mediunidade, além da responsabilidade que ela traz, ela é um exemplo da persistência. Quando Allan Kardec fala conosco no livro dos médiuns, e ele diz o seguinte, que o médium, quando ele é assolado pelos maus espíritos, e nós sabemos que nós somos, é preciso que ele seja muito vigilante e persistente nas boas ações, no estudo, na vivência da obra e na prática. Quando nós estamos iniciando a nossa vida mediúnica, e tem um exemplo aqui no CPMM que eu acredito que muitos médiuns já vivenciaram e os consulentes que nos assistem também, porque sei que a espiritualidade indica isso. Há um livro que é a cartilha do CPMM, que é o Tambores de Angola, que muitos dos que aqui estão, dos que frequentam, já tiveram a oportunidade de ler, que narra a história de um sujeito chamado Erasmino, e ele está sofrendo com vários tipos de situações obsessivas por parte de entidades, e ele está totalmente perdido na vida e com muita dificuldade de entender o que está acontecendo com ele. E por intermédio da mãe, ele começa a frequentar um centro de Umbanda, e aí no início, logo quando ele se arvora ali a começar a frequentar as reuniões, começam a acontecer diversas coisinhas ali no cotidiano dele, para que ele não chegue à reunião. E é uma coisa que é muito comum, que inclusive aparece no livro dos médiuns e no livro dos espíritos. Quando nós nos colocamos na jornada mediúnica, essas intempérezinhas da vida, um problema no trânsito, um familiar que chega na sua casa bem na hora que você está se programando ali para ir para a reunião mediúnica, essas coisas começam a acontecer, porque é um subterfúgio que eles usam para conseguir tirar a pessoa daquele bom caminho que ela está buscando. A persistência é uma aliada direta da disciplina. O médium necessita ter disciplina e ter persistência. E uma outra coisa muito importante nesse pilar da religião. O exemplo mais claro que nós temos da persistência é, obviamente, o nosso Mestre Jesus. Jesus era persistente diante dos seus objetivos, ele tinha propósitos muito claros, ele tinha metas definidas e ele lutou, ele insistiu, ele persistiu durante toda a sua vida para que esse propósito que ele tinha, para que ele fosse alcançado de todas as formas. E ele atingiu diante dessa persistência. Uma coisa muito importante que eu quero deixar claro aqui é que ser persistente é diferente de ser insistente. Porque a persistência, ela exige coragem. A insistência geralmente é a ausência de bom senso. Rafa, pode falar. Você entrou num ponto importante. O que eu estava pensando aqui, que a persistência, ela está muito próxima da sabedoria e do equilíbrio. Sim. Né? Porque a gente persiste em alguma coisa que a gente precisa saber o que é, saber se a gente está disposto às consequências e os benefícios que aquele lugar onde a gente vai chegar, eles têm para trazer, e precisa ter um equilíbrio para que a gente saiba que a hora de persistir é a hora de desistir. Porque a mesma força que a gente precisa ter para persistir, a gente também precisa ter para desistir. Porque às vezes a gente persiste tanto, a gente luta tanto, a gente
e às vezes o equilíbrio mostra e a sabedoria também fala, cara, não é mais aqui. E aí você precisa ter a mesma força, a mesma coragem que você falou agora, da disciplina e da coragem para você poder desistir daquilo, para que abra espaço para que você possa persistir em outro caminho, pegando até bagagem do que já se foi feito até ali. Eu entendo muito desse formato. Eu vou só inverter um pouquinho. Eu acho que a insistência é quando você fica insistindo, é quando você desiste. Porque a persistência só é persistente quando é carregada de inteligência. E aí, quando eu trabalho, eu tenho a minha inteligência, eu sei que se eu persistir, eu vou aprender e ali eu vou conseguir. Eu posso até não dar continuidade, mas eu vou desenvolver e chegar aonde eu quero. Agora, a insistência é uma coisa que não tem inteligência. Né? Eu só insisto, aí pode ser o meu orgulho que está fazendo isso, a minha vaidade, o meu ego ou a minha arrogância. Porque quem insiste, desiste, mas quem persiste, geralmente chega até o final. É só pra gente... Muito bom. Exatamente. Gente, é preciso que fique muito claro a diferença entre a persistência e a insistência. A coragem que necessita, a humildade para ser persistente. Por quê? Porque nós vamos errar. Quando nós pensamos nesse ponto da ciência, inclusive para quem não assistiu o filme que mostra essa história do Alan Turing, foi o exemplo que eu assisti, assista o Jogo da Imitação, que mostra quantas vezes ele tentou, quantas vezes ele errou, o quão julgado ele foi pelas suas escolhas, pela dificuldade que ele enfrentou, o quanto ele teve que persistir, e subestimaram várias vezes a inteligência e a capacidade dele, e ele acabou descobrindo e criando essa máquina que decodifica o código de guerra e muda, obviamente, a história da humanidade, né? Porque foi depois dessa constatação, né, da criação do computador que modificou a nossa história. Nesse caso, que eu apontei sobre a ciência e agora falávamos sobre a religião, eu queria falar sobre a persistência no campo da filosofia. Há um filósofo contemporâneo, Bauman, que diz que as nossas relações são líquidas. E aí até faz um contraponto com o quadro do Salvador Dalí, que foi quando eu comecei a falar, porque ele diz que as coisas derretem. Eu lido muito com crianças e com adolescentes devido à minha profissão. E a instituição da família hoje, infelizmente, é uma instituição falida. Derretida, como os relógios do Salvador Dalí. Porque os pais têm os filhos, mas eles não querem assumir responsabilidade sobre esses filhos. E diante dessa dificuldade de assumir responsabilidade sobre esses filhos, muitas vezes essas crianças, esses jovens, são colocados aí sobre os cuidados dos avós, que culturalmente são de outra geração. Hoje eu li uma frase até que me impactou muito e eu coloquei nas redes, que o Brasil é um país que se digitalizou antes de ter se alfabetizado funcionalmente, que nós estamos todos online, mas que nós não sabemos interpretar um texto. E é uma verdade muito grande, porque quando o Bauman nos alerta na filosofia a respeito dessas relações líquidas, são esses pais que não assumem a responsabilidade sobre os filhos, são crianças que crescem, que vivem sem noções de valores e de princípios e que pensam tudo sem essa noção do processo, o quanto custa, o quanto demora. A natureza nos ensina o tempo todo a respeito da persistência. Quando você observa, né, essa questão da natureza, de uma planta que está brotando, o carinho que ela precisa, esse cuidado de ser regada, da terra ser adubada, o alimento, a natureza nos ensina o tempo todo. Se eu colher um fruto antes da hora, ele não vai ter todo o sabor, todas as vitaminas, tudo aquilo que ele pode me proporcionar, até mesmo de sabor, porque ele não passou por essa etapa. E a natureza, ela é persistente, ela nos ensina o tempo todo. A nossa sociedade,
é líquida, e aqui eu estou quando a gente cita sociedade, é preciso que a gente entenda que somos todos nós. São pessoas na casa dos 30 anos que acham que estão completamente arruinadas, porque acabaram de, às vezes terminaram um curso superior, começaram uma empresa há pouco tempo. Mas tem 2 anos que eu estou trabalhando lá e eu ainda não sou chefe. O jovem está ali na casa dos 20 e poucos anos e ele se sente completamente perdido. Mas por que a nossa sociedade vive dessa forma hoje? Acho que por uma questão bem simples, porque a gente quer que tudo seja rápido, que tudo seja fácil e que seja sempre vantajoso para nós. E a vida não é assim, gente. Quando eu falei para vocês para fazerem o exercício da mediunidade, pensar a vida o antes e o depois, porque quando a gente constata a mediunidade na nossa vida e nós assumimos o compromisso de viver o exemplo de Jesus, de nos prontificarmos a sermos pessoas melhores, não tem como a gente ignorar certas coisas na nossa vida. Não tem como eu fingir que eu não estou sendo egoísta, não tem como eu fingir o meu orgulho, a minha vaidade, não tem como eu não procurar essa reforma íntima. E uma sociedade que acredita que só pode ter vantagem, que tudo tem que ser rápido, que tudo tem que ser fácil, ela está fugindo, obviamente, do que a vida propõe. E isso explica claramente por que nós somos essa sociedade da ansiedade. Porque essa nossa necessidade de controle, essa nossa necessidade de viver o futuro, antes de nós vivermos o presente é o momento da ação. Qualquer pessoa que vai estudar a língua portuguesa, e aí é uma questão que acho que todo mundo já deve ter passado, quando você está lá na 6ª série, você está aprendendo a respeito dos tempos da língua portuguesa, e o professor fala, o que é o passado? Aí todo mundo fala, aquilo que já aconteceu. O que é o futuro? Aquilo que ainda vai vir. E o que é o presente? Aí você fala, é o agora. Mas o agora já passou. Aí você fala, é o agora. Aí a professora brinca, mas o agora já passou, ficou para trás. E aí ela te ensina, o presente é o momento da ação. Todos nós temos capacidade de ação. O que faz parte, uma das experiências mais lindas de estar encarnado é fazer uso do livre-arbítrio. É entender que você tem a capacidade de ação para modificar as coisas que você não gosta. Eu não gosto da sociedade, eu não gosto do governo. Qual é a sua capacidade de ação? Escolher representantes melhores. Eu não gosto de como a minha cidade tá suja. Qual é a sua capacidade de ação naquele momento? Como que você trabalha para poder modificar essas questões do cotidiano? É preciso que a gente pense enquanto cidadão, enquanto médium, enquanto pessoas no contexto geral. Como nós estamos persistindo diante das coisas que nós acreditamos? Será que nós somos essas pessoas que só querem que as coisas sejam fáceis? Será que nós queremos ignorar os processos? E aí a gente desiste muito de tudo. Se eu entrei na empresa agora e tem 2 anos que eu estou lá e eu não sou chefe, minha vida profissional é um fracasso. Eu fracassei enquanto profissional. Nas nossas relações, aí eu usei o exemplo das famílias, que eu estou diretamente lidando com crianças e jovens, das nossas relações amorosas, a questão da cumplicidade, da fidelidade, do carinho, do respeito, da amizade que deve existir entre o casal, tudo isso é substituído pela paixão. Porque eu preciso me sentir apaixonado o tempo todo, porque aquilo ali é o que me traz essa sensação hedonista, que os meus prazeres, que a minha vontade corporal está sendo correspondida, mas aí isso passa, eu não tenho sorte no amor, as coisas não dão certo para mim, porque eu não busco valorizar. Ter uma boa relação é ser persistente. E aqui eu não estou defendendo relacionamento abusivo nem nada disso. Se o seu relacionamento
tem particularidades que você acredita que não são bacanas, você realmente tem que mudar. É preciso ser persistente até nisso, no amor próprio, no autoconhecimento, em deixar de buscar no outro e procurar encontrar em você mesmo, porque isso também é autocuidado, isso também é preservação de quem a gente é. Mas é muito importante que nós estejamos atentos com relação à nossa vivência, com relação às coisas que nós acreditamos e principalmente com relação às nossas ações, para que a gente tenha condição de viver uma vida melhor, para que nós sejamos médiuns melhores, mais dedicados, mais disciplinados. A teoria e a prática dentro da mediunidade, elas não são distantes. Quando a gente pega os exemplos de Jesus, e eles são muito atuais, você fala, eu tenho dificuldade de entender o Evangelho. Comecem a pegar as passagens de Jesus. Comecem a observar, por exemplo, quando ele expulsa os vendedores do templo, quando ele faz a transformação da água em vinho na festa, né, nas bodas de Canaã. E observe se tem muita diferença da existência que nós temos hoje. Comecem a fazer essa aplicabilidade, esse exercício. A mediunidade não pode ser pensada como um dom, a mediunidade não te dá poderes especiais, a mediunidade não faz com que você seja o tal em absolutamente nada. A função da mediunidade é despertar a sua consciência, para que você seja uma pessoa melhor, para que você seja uma pessoa mais atenta à sua vida, à vida dos seus semelhantes. O verdadeiro médium, aquele que de fato veste a camisa, né, do que Jesus ensinou, dessas suas práticas, esses exemplos que eu pedi para que vocês façam a análise, ele não pode estar aí empenhado em ser orgulhoso, em ser vaidoso, em estar o tempo todo pensando aí no seu ego. Muito pelo contrário, né? Porque às vezes a pessoa quer fazer um barulho muito grande, quer demonstrar um poder muito grande, né? E aí na verdade isso demonstra nada mais que uma fragilidade muito grande do ego. Já terminou? Bom, gente, passou muito rápido, né? Gostaríamos mais uma vez de agradecer a todos vocês, pedir para que vocês enviem a nossa live para as pessoas que vocês acharem que precisam ouvir essas palavras. Muito obrigada pela presença de todos vocês, né? Mais uma vez agradecendo aqueles que nos assistem, aqueles que estão conosco. Mais uma vez, muito obrigada. Fiquem todos com Deus. Que Nossa Senhora Maria de Nazaré possa abençoar o lar de todos vocês. Muito obrigada. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os